Fala galera, ó, novidade, a nossa resenha, como tá cada vez mais bonito isso aqui, né? Ó, eu vou chamar você, convidar pra participar muito mais rodada, vamos falar da rodada 25 do Campeonato Brasileiro. Eu, Rodrigo Maitan, Desord tá aqui comigo também, vai fazer essa resenha, então vamos embora pra muito mais rodada, hein? E esse campeonato que tá um campeonato meio maluco, hein? A gente pode colocar aí. Fortaleza líder da competição com um jogo a menos, Corinthians e Fluminense brigando lá embaixo e vamos falar sobre isso e muito mais com vocês diretamente aqui, hein? Vamos embora, então ó, não sai daí e acompanha a gente que tem muita coisa boa. E aí, Maitan? Cara, campeonato afunilando e vamos ter disputa boa já, né? Começando com os jogos de sábado, né? A gente sabe que sábado vai ter jogão aí. O primeiro jogo que nós temos vai ser Cuiabá e Criciúma, jogo dos desesperados. Dá pra falar que o Cuiabá tá mais desesperado no momento, mas não tem favorito nesse jogo. O que você acha desse Cuiabá e Criciúma? Cara, é aquilo que a gente tava falando, né? Cuiabá vem de 5 jogos sem ganhar, é um dos piores visitantes da competição. E o Criciúma é um time que oscila bastante. É um time que briga ali naquela parte do meio pra baixo da tabela, mas tá sempre brocando seu golzinho, tá sempre fazendo alguma coisinha. Então, baita jogo pra gente tá acompanhando aí. Então, esse Cuiabá que você tá falando aí, ó, eu acredito que a última vez que a gente teve o jogo foi 5-2 pro Cuiabá, que foi no primeiro turno. Então, olha só, olha os números já aparecendo pra gente aí de Cuiabá e Criciúma. Olha a sequência do Cuiabá como tá ruim, ó. A gente tem 4 derrotas do Cuiabá e um empate. E o Criciúma, ele oscila bastante, né? O Criciúma vence e perde, ó, com 3 vitórias nos últimos 5 jogos e 2 derrotas. Lembrando que esse retrospecto é a vida de cada um, não é o confronto direto, é a vida do Cuiabá nesses 5 jogos e do Criciúma também. A gente tem, ó, 3 gols a favor pro Cuiabá, 5 pro Criciúma. O que me chama atenção é a quantidade de finalização que tem os dois, ó, 74-77, e a quantidade de gols que fazem, você tá vendo, Desordem? Olha só, 74 finalizações do Cuiabá para 3 gols apenas é muito pouco, né? Pouquíssimo, pouquíssimo. E os jogos sem sofrer gols aqui embaixo é muito importante também quando a gente fala do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Cuiabá, nos últimos 5 jogos, tomou gol em todos. E o Criciúma, só um passou sem sofrer gols. Então, quando a gente olha isso, a gente vê mercados até de ambas marcam, né? A gente falou que foi 5-2 o primeiro jogo. Sim. Ambas marcam mais de 1,5 gols, porque são times que defensivamente não estão bem, né? Não tá no momento legal. Exato. O Cuiabá, como mandante na competição, foram 11 partidas, ou seja, 33 pontos disputados, tem apenas 6. Aí eu te pergunto, é por causa da Sul-Americana? Acabou priorizando uma competição do que a outra, mas o Cuiabá... Você no fogo. Cuiabá caiu ou não já? Cara, eu acho que já era. Vai brigar muito. Não, vai brigar ou caiu? Vai, cara, os meus amigos do Cuiabá, meus amigos de Cuiabá que me perdoem, mas pra mim o Cuiabá é um dos rebaixados já da competição. Tá difícil. Junto com o Atlético Goianiense, deu uma melhorada, mas pra mim o Cuiabá tá muito mal mesmo. A gente tá falando da rodada 25 já, né? Exatamente. Pouca rodada pra você fugir, né? E aí você pega os números do Criciúma, o Criciúma que jogando fora de casa, em 11 partidas que jogou, só não marcou em 2. Exatamente. É um time que vem fazendo muitos gols e aí a tendência é a gente buscar aqui um mercado de gols pra ter muitos gols nessa partida. Aí, jogo então, bem aberto. Só pra finalizar essa partida, você que é um cara especialista, me fala, tem um mercado que você gosta desse aí? Cara, eu gosto do mercado de gols. Pra mim é aquilo que a gente falou, é um over gols. Pra mim, over 1,5, over 2,5, buscar alguma coisinha de gols aí é interessante. Até um gol do próprio Criciúma na partida deve estar com uma odd bem esmagada, mas um gol do Criciúma é bem bacana. E agora, meu amigo, agora é o jogo. Eu vou falar que é o jogo da rodada, tá? Porque a gente tá falando de uma rodada que tem o primeiro contra o segundo, que a gente vai acompanhar um jogaço, que é Botafogo e Fortaleza também, né? Passando... A gente tá nivelando, é um jogo, primeiro que a gente falou, é da briga lá de baixo, pra ver quem vai fugir do rebaixamento, e agora é a briga do título, né? Olha aí, ó, Botafogo e Fortaleza, que jogaço. E eu tava esperando muito esse jogo, só que a gente não contava que esse jogo tem um adicional pra dar uma emoção nesse jogo. É a rodada que tem uma pausa longa no meio da semana, né? Então isso é muito importante pra gente, quando a gente analisa a rodada do Campeonato Brasileiro, porque se tem jogo quarta-feira, né? A próxima quarta-feira tivesse jogo importante, tanto pro Botafogo quanto pro Fortaleza, a gente sabe que podia ter time misto ou poupar no segundo tempo. Aqui não, aqui é tudo ou nada. Aqui vai ser o jogo pra definir quem vai ser o líder do Campeonato Brasileiro com descanso na semana. Muda muito isso pra você quando você analisa? Com certeza, com certeza. A gente pega aí, é o que a gente tá falando, um jogo no meio da semana faz rodar uma rotatividade no elenco, faz a gente tirar um jogador por causa de descanso. Então, assim, aí teremos uma rodada cheia com os dois times que o que tem de melhor. O Fortaleza aqui em casa dispensa comentários, né? Vem de... Tava trazendo pra você até números antes da gente começar aqui. O Fortaleza vem de 12 jogos sem perder. E nesses 12 jogos sem perder, são apenas 2 empates e 10 vitórias. Melhor ano do Voivoda pra você. Melhor ano do Voivoda. Melhor ano do Voivoda. E aí, do outro lado, a gente tem um Botafogo como mandante, com o Luiz Henrique voando na competição, convocado para a seleção brasileira, inclusive.
Tá voando o menino, hein? Voando, cara. O Botafogo que o ano passado teve alguns tropeços e pra mim, na minha opinião, esse ano reformulou bem, trouxe bastante peça, então vai brigar em todas as competições que tá jogando. Vai brigar. Lembrando que o Botafogo tá com o psicológico abalado do ano passado, então todo botafoguense sabe que é o jogo pra vencer, pra espantar esse negócio de falar assim, não, distanciou, né? Porque o Botafogo quer ser campeão brasileiro, a gente sabe disso. Vamos olhar os números aqui, ó. Olha lá que legal, o Botafogo nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Fortaleza voando, gente. 4 vitórias e 1 empate. Que isso, hein, o Vojvoda. Vou falar um negócio, hein? Não sai daí mais o Vojvoda, hein? Vai virar estátua aí, não vai? O Vojvoda que teve proposta, né, pra ir pra São Paulo, pra ir pra vários clubes e recusou e acabou ficando no Fortaleza. Os últimos 5 jogos do Botafogo, 10 gols, olha, uma média de 2 gols por jogo, muito legal também. E o Fortaleza, 8 gols nos últimos 5 jogos. Me chama a atenção também os jogos sem sofrer gols, né? Que a gente sempre, é legal a gente falar como tá o momento defensivo de cada time. O Botafogo, dos últimos 5, só passou 1 sem sofrer gols e o Fortaleza, 2 dos últimos 5. Acredito eu que é um jogo de ambas marcas, ou até, eu prefiro mais de 1,5 nesse jogo, por quê? Porque te alivia se ficar 2-0. Mas ambas marcam para esse nível de ataque dos dois times, dá pra gente falar pra esse jogo, não dá? Até um jogo que a gente chama aí um jogo de 6 pontos, né? O primeiro contra o segundo. Tá parte, né? O Fortaleza com um jogo a menos, então numa dessa aí o Botafogo acaba tropeçando em casa. Já abre uma vantagem maior, o Fortaleza que tem um jogo a menos ainda, vai poder abrir mais ainda, então é aquele jogo, cara, é um jogo de faca nos dentes pro lado do Botafogo. Tem favorito? Então, um mercado interessante pra mim, que eu gostei bastante, se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, escanteios a favor. O Botafogo tem 29 cantos a favor, contra apenas 13 do Fortaleza. Jogando em casa, no Newton Santos lotado, o famoso tapetinho, o Botafogo é muito bom. Ainda mais se jogar com o Luiz Henrique, com Almada, com o Tiquinho, é um time bacana. A gente tá elogiando o Vojvoda, mas tem que lembrar também que o Arthur Jorge vem fazendo um trabalho excelente, porque o Botafogo tá na Libertadores brigando, né? Eliminou o Palmeiras, que era um dos favoritos ao título da Libertadores. Tá com um ataque bem demais no tapetinho, é difícil passar sem fazer gol. Então, por isso que eu acredito um jogo de gols também. Esse Botafogo e Fortaleza, gosto muito. Pra você, favorito? Botafogo por jogar em casa. Botafogo. Vou dar não uma vai pipocar o Botafogo. Pipocar, não você, o Botafogo. Então, será que vai Botafogo ou não? Eu acho que não. Acho que não. Esperamos que não. Então tá bom. Então pra você 1,5 é legal. Eu gosto de 1,5. Eu gosto até de, cara, buscar uma vitória do Botafogo. É aquilo que a gente tava falando. O Botafogo tropeçar em casa nessa rodada vai ser muito difícil buscar depois o Fortaleza. Então pra mim, Botafogo vem com tudo pra cima. Então é isso, sabadão temos esses 2 jogos que trouxemos pra vocês aqui. E eu vou perguntar pro Maitan o seu palpite pra essa rodada, né? Me colocou no fogo agora, mas eu não vou pipocar. Vence o Criciúma e vence o Botafogo, essa duplinha no sábado, eu vou nessa. E ó, comenta aqui se você acredita também. Se não acredita, fala assim, ó, não, eu acho que vai dar isso. Manda aí que eu vou ler todos que falarem dos palpites pra ver se tá igual a minha ideia, hein? Isso aí. Pra você, meu irmão, vamos ver, não foge. Vou ser um pouquinho mais safe, pode ser? Pode. Eu vou em 1 gol do Criciúma na partida e Botafogo ou empate. Eu vou nessa aí. Não, pipoquei não, fui bem. E é isso aí, rapaziada. Então, sabadão é isso, eu quero saber de vocês. Comenta aqui, gostou, não gostou, deixa o seu palpite e vamos trocar essa ideia bacana, beleza? Vambora! Esses 2 jogos que a gente comentou, jogos de sábado, tá? E agora, vamos para os jogos de domingo, que domingo vai ter, são 8 jogos, já começa por aí, então vai ser emoção demais, 8 jogos em horários, é aquele dia que a gente fica em casa e a gente começa a assistir jogo 11 horas da manhã, aí vai para os jogos das 16, vai para os jogos das 18, eu gosto de ficar só aqui, ó, assistindo todos. É o dia de recusar café da manhã na padaria com a esposa, almoço na casa da sogra, não tem jeito, é o dia inteiro na televisão. Ó, e domingão, gente, ó, muitos jogos, 8 jogos, e a gente tá falando, é aquele dia que você fica o dia inteiro na televisão, porque tem jogo 11 horas, jogo às 16, jogo às 18 horas, e eu quero saber do meu parceiro aqui, porque primeiro que eu quero saber das análises dele junto com a minha, pra ver se bate a ideia desses jogos do domingão. Muita emoção que começa com o jogo do Grêmio, tá? O Grêmio já tá naquela briga, né, pra ver se foge. Ó que coisa linda aparecendo pra gente. É qualidade demais, olha lá. Grêmio e Atlético Mineiro, 11 horas da manhã, o primeiro jogo que nós teremos. Depois, ó, Cruzeiro e Atlético Goianiense. Eu vou antecipar esse jogo. O único favorito da rodada. Favorito, pode claro. Depois cornetar se não acontecer, mas é o único que eu tenho certeza que vai vencer é o Cruzeiro. Você vai nessa também? Não, pra mim Cruzeiro favorito claro da rodada. Pega o Atlético Goianiense, que também já tá rebaixado. Tô cravando aqui, não tô pipocando, hein? Ó, e 16 horas tem o jogo que vai parar o Brasil, as 2 maiores torcidas, né, do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Flamengo, jogão aí, ó, mando do Corinthians não pode vacilar, mas pega o Flamengo, só isso né, que o Corinthians enfrentou. E depois nós temos Red Bull, Bragantino e o Bahia, jogo grande também, jogo de 2 times ofensivamente, que é time que ataca, né, eu gosto de time que ataca. Exatamente. Depois, às 18h30, você reparou que às 18h30 a gente tem vários jogos, né, então Fluminense e São Paulo,
Atlético Paranaense e Palmeiras, Juventude Internacional, jogão também. Isso aqui, ó, já teve umas 10 vezes só esse ano Juventude e Inter, né? E o Juventude tá amassando nesse confronto. E por último, para fechar, Vitória e Vasco. A gente vai olhar, claro, jogo por jogo, analisar, vamos fazer a resenha do retrospecto dos times também, os momentos de cada um, porque domingo tem muita oportunidade, muito jogo bom pra gente assistir. Vamos falar primeiro, então, de Grêmio e Atlético Mineiro? Bora. Primeiro jogo que nós vamos ter aí, então. Olha lá, ó. Grêmio e Atlético Mineiro. Dá pra falar que é um desespero do Grêmio. E o Atlético, no Brasileiro, ele tá meio largado ali? Tá focado mais em perde, Copa? perde a famosa montanha russa, né? Copa, Eu acho que o Atlético tá mais focado nas Copas, né? Tanto é que jogou muito bem contra o São Paulo. E, cara, esse time do Grêmio que vai pegar uma pedreira. Já começa 11 horas da manhã com uma pedreiraça. Mas vou falar um negócio também. O jogo de 11 horas da manhã é difícil. Eu não consigo acordar direito pra assistir. Assisto meio já capenga. E quem vai jogar? Não tem como. Muda pra você a análise ou não? Acho que não. Tem muita gente que não gosta, né? Tem gente que não... Mas, pô, o atleta tá lá pra jogar, ele tá preparado pra tudo. E, cara, é um jogo difícil, é um jogo complicado. Pra mim, o Grêmio não tem vida fácil. Não tem vida fácil. Não tem favorito nesse, então, pra você? Não, pra mim não. E temos os números na tela aqui, né? Ó, os últimos 5 jogos do Grêmio, 3 vitórias e 2 empates. E o Atlético é o que a gente vem falando. Vem nessa capenga, né? Nessa lenga-lenga no Brasileirão. Não tá fazendo nem gol, né? 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Finalizações 55-52, número bem parelho dos dois aí. 7 gols ao lado do Grêmio, 4 gols ao lado do Atlético. E ó, um mercado interessante pra gente ficar de olho aqui, escanteios a favor. 26 cantos pro Grêmio, quando joga em casa no comando de Renato Gaúcho, é muito forte pra escanteio. E o Galo tem 22 escanteios, tá? E aí, Maitã? Esse jogo, o Grêmio, ele tá num momento que não pode vacilar. Tem que fugir dali. Mesmo a gente falando que tem muito time que ficou com muitos jogos pra terminar ainda, né, pra acontecer por conta da parada, só que precisa vencer. Tem que vencer, senão não adianta nada você contar que tem jogo a menos e não vencer. Grêmio deve ir por tudo ou nada. Eu acredito que até pode ser favorito por ser em casa. Eu iria num chance dupla ali pro Grêmio nesse daí. Pequeno favoritismo pro Grêmio, né, nessa partida. Também me agrada bastante essa chance dupla do Grêmio e buscar alguma coisa no mercado de cantos também. Um race 3, race 5 pro Grêmio também é bem bacana. Vamos falar então agora do favorito, o Cruzeiro. Preciso trocar ideia com o Cruzeiro. O Cruzeiro, não faz eu passar vergonha, Cruzeiro, porque eu tô falando que você é o favorito dessa rodada. Cruzeiro e Atlético Goianiense. O Atlético a gente sabe, né, que é um time que não vem bem no Campeonato Brasileiro. É um time que deixou a desejar, até que começou batendo de frente alguns jogos ali, mas depois a gente fala, o Campeonato Brasileiro é longo, né? Então se você não tem um elenco que você pode ficar trocando, quando você perde jogador faz muita falta. O Atlético sofreu muito com expulsão e é um time que toma muito cartão também. Cruzeiro e Atlético Goianiense, o jogo pra mim tem um favoritismo maior até por ser o mando do Cruzeiro, não sei o que o Desord pensa também desse jogo, mas eu iria nesse daqui. Claro, a gente vai olhar os números também pra falar desse confronto, mas me aponta uma facilidade maior pro Cruzeiro, ou não? Você acha que pode ser aquele jogo de quebrar a banca esse aí? Não, pra mim esse jogo aqui é o jogo de atolar a banca, né? Não tem mesmo? Pra mim é Cruzeiro 100% favorito. Apesar de ter ramelado contra o Inter. Esse 0x0 com Caio Jorge, aquele Caio Jorge. Como que bate um pênalti rasteiro no meio, meu irmão? Mas é o que a gente vem falando, né? O Atlético Goianiense, ele não vem desempenhando o mesmo campo, mesma qualidade jogando dentro de casa e fora de casa. O Atlético Goianiense, quando joga em casa, é um dragão. E quando joga fora de casa, cara, é um gatinho. É impressionante o que o Atlético vem fazendo. Pra mim também, favoritismo claríssimo do Cruzeiro nessa partida. Então vamos olhar os números aí, ó. Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Atlético Goianiense venceu 2 e perdeu 3, né? O que chama atenção nesse confronto é a quantidade de gols a favor. Tá baixo. É uma média, é menor do que 1 gol por jogo dos últimos 5 da vida de Cruzeiro e Atlético Goianiense. 4 para cada lado, não chega na média nem de 1 gol. E jogos sem sofrer gols, que é o defensivo, né? O Cruzeiro sofreu gols nos últimos 5 e o Atlético nos últimos 4. Me chama atenção também a quantidade de finalização para poucos gols, né? Tem uma média aí de quase 12 finalizações para fazer 1 gol. Os dois times, né? Fica bem parecido na média, então muito pouco o que tá entregando o ataque dos dois times. Esse jogo você olha para existe um under 2,5 nesse jogo ou você não gosta muito, você acha arriscado? Então, não me agrada muito porque o Cruzeiro tende a vir pressionando, né? O Cruzeiro em casa é muito forte e aí o Atlético só resta a vitória. Então over. Se ele quer escapar do rebaixamento, tem que vencer. E é isso. 1,5, então dá pra ir vencer. É uma aposta boa pra esse jogo aí. Agora vamos pro jogo. Né? Você quer falar desse jogo? Seguindo? Aquele jogo? Aquele. O jogo do dia? Você vai estar lá, fiquei sabendo que você vai estar lá. Vamos ver. Ó, 4 horas da tarde é o único jogo das 4 ainda, né? Pararam o brasileiro pra assistir esse jogo. Exatamente.
Corinthians e Flamengo, jogo das duas maiores torcidas do Brasil. O Flamengo que vem muito bem, trouxe o Michael, mas sofre de algumas lesões para esse confronto, né? Muita lesão pro lado do Flamengo. E o Corinthians, que a gente não sabe, né? O Corinthians é aquela incógnita. Joga em Itaquera, é muito forte, mas tá tropeçando, torcida criticando Yuri Alberto, o Garro não desempenhando o futebol que precisa. Então tá complicado. O Corinthians que você falou é um time que a gente viu ofensivamente, teve momentos que até estava resolvendo o Romero, né, que estava no momento melhor, só que hoje depende muito do Garro, depende muito quem chega de trás também, né, a gente viu o Kaká fazendo gol em alguns momentos, e o Flamengo, embora ele tenha o melhor elenco e tá no melhor momento, o Flamengo, você falou muito bem, ele tá sofrendo de lesão, uma coisa absurda, o tanto de desfalque que o Flamengo tem. Pedro, Arrascaeta, De La Cruz agora, Michael que acabou de chegar, Cebolinha, então você perde não é que você teve lesão de alguns jogadores, são os titulares. Então faz muita diferença. A gente sabe que o Flamengo teve uma baita vitória agora contra o Bahia, fora de casa, né, na Copa do Brasil. E eu quero entender o que vai ser esse Flamengo pro Campeonato Brasileiro. Lembrando, de novo, que a gente vai ter um tempo espaçado, que é raro no calendário do futebol brasileiro, mas essa rodada tem... Essa é a próxima, né? São rodadas que vão ter espaços ali para você descansar, que é muito raro no futebol brasileiro. Então, o Flamengo pode ir com o que tem deve ir com o que tem de melhor, porque não tem jogo quarta-feira. Tem favorito? Cara, eu colocaria um favoritismo pro lado do Flamengo pelo que vem desempenhando. E o Flamengo também, que se não fosse por lesões, ele não teria nem necessidade de poupar, né? Que o Flamengo tem time aí pra estar jogando 2, 3 competições, tá? Modo Jorge Jesus, quando fez, né? E o Corinthians que tem aí uma tal de negociação aberta aí que pode estar perdendo o Wesley, né? Que tem uma negociação aí que poderá jogar junto com o Cristiano Ronaldo. Então tem muita coisa, mas números na tela aí de Corinthians e Flamengo. Corinthians que nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. É a má fase do Timão? É uma crise no Corinthians? Cara, é. Né? Um momento pro Corinthians. Pior início de temporada do Corinthians. Não dá pra dizer que é o pior, que teve aquele momento também do rebaixamento, que foi um ano horrível pro Corinthians. Mas... eu acho esse momento complicado do Corinthians demais, mas assim, é que nem você falou, em casa o Corinthians tem a torcida, tem aquela atmosfera que se faz 1-0 fica uma loucura aquilo lá, e o Corinthians tá contando com isso pra sair desse momento. Exatamente. Mas o ataque tá falhando demais, né? Você vê aí 4 gols nos últimos 5 jogos, média baixíssima, e o Flamengo com 6 gols, né, nos últimos 5 jogos. O Flamengo um pouco melhor, dos últimos 5 venceu 3 e perdeu 2, e o Corinthians é que empata muito também o Corinthians, né? 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, e jogos sem sofrer gols. O Flamengo passou 2 dos últimos 5 sem sofrer, e o Corinthians 1. Então, é momento delicado do Corinthians, né? E vou te colocar na Berline, então. Vamos ver. Quem vence esse jogo, Maite, pra você? Empate. Empate ficou em cima do muro, né? Em cima do muro. Tem Tem que dar aquela pipocadinha uma vez. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou confiar na Fiel. Eu vou confiar no estádio lotado. Eu vou confiar naquele barulho maluco. E eu vou botar aqui, 1-0 Corinthians contra o Flamengo. 1-0? Placar exato? Corinthians, placar exato contra o Flamengo. Eu tô fechado com a torcida Fiel. Isso, não tem jeito. E o próximo, meu irmão, qual que é? Aí começamos a maratona de jogos das 6h30 da tarde, né? Temos aí 5 jogos das 6h30 da tarde. Vamos falar em específico agora em Red Bull, Bragantino e Bahia? Cara, esse jogo é maluco. É um jogo que a gente... Se fosse um tempo atrás, a gente colocava o Bragantino favorito quando jogava em casa. Agora, o Bragantino, ele conseguiu chegar no momento que ele tá brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Ele não tava vivendo isso, começou a perder bastante. E o Bahia, a gente sabe que o Bahia, no começo do campeonato, no primeiro turno, fez um início de Campeonato Brasileiro absurdo. Chegou a ficar no G4, lá brigando, né, até pelo primeiro lugar. E caiu bastante também agora de desempenho o Bahia. São 2 times que não vivem a melhor fase, mas o Bahia tem competição, assim como o Bragantino, competições outras além do Campeonato Brasileiro, que eles não estão focados no Campeonato Brasileiro, mas dentre os dois, o Bahia, no momento, ele é melhor, né? Até pelo que vive quando joga em casa. Mas aí é um jogo fora. A gente fala que o Bragantino em casa é um time difícil para bater, mas olha esses números aqui do Bragantino. Pra gente defender o Bragantino aqui, tá difícil. Eu acho que se esconder o escudo do Bragantino aqui e colocar esse retrospecto, ninguém imagina que é o Bragantino. Não imagina. Não tem como. E outra coisa, né? O trabalhar no Bragantino é o melhor emprego do mundo, né? A pressão é baixa, torcida, né? Não tem pressão da diretoria, o Caixinha ganhando ou perdendo tá lá. Cara, mas é impressionante. Aqui a gente falou, pra mim, é o pior início da era Bragantino
da era Red Bull, Esse ano quando tá. assumiu o Bragantino, de qualquer campeonato. Ah, esse tá, do Campeonato Brasileiro. Brigar pra não cair. Bizonho, né? Tudo bem que a gente sabe que é um time que faz jogador pra vender e não tá tão focado em ganhar título. A gente sabe que o Bragantino faz isso até pra chegar nos outros Red Bulls que são de outros países, né? Exato. Favorito tem pra você nesse aí? Dupla chance do Bahia. Dupla chance? O Bahia vem muito bem. Vitória. Então, só que o que me deixa um pouco assim é que o Bahia... Será que ele tá focado na Copa do Brasil? Por causa da derrota? Da derrota pro Flamengo? Eu não vou pipocar. Vitória do Bahia, pronto. Isso, aí sim, mano. Vamos seguir? Próximo, vai lá. 6h30 da tarde, duelo de tricolores. Esse aí. Maracanã. Esse é duro. Fluminense e São Paulo. A gente pegou pra analisar também uma roubada essa rodada aí. Não tem jogo fácil, não tem um jogo fácil. Logo no primeiro programa já vem logo uma pedrada dessa. Eu Só vou te falar. pedrada, velho. É brincadeira. Fluminense e São Paulo. Jogo. Dá pra dizer que é jogo da vida do Flu pelo momento que tá no Campeonato Brasileiro? Sim. Todos são. Daqui até o final vai ser jogo da vida, né? Exatamente. O Fluminense, depois da chegada do Thiago Silva, melhorou demais, né? Era um time que vinha sofrendo muitos gols. O Thiago Silva chegou, cara, parece que sanou o problema do Fluminense na zaga. Pra mim, jogo bom, jogo pegado e jogo pra gols. Jogo pra gols. Jogo pra gols. São Paulo, pra você, tirou o foco já do brasileiro? O São Paulo tem aquele negócio daquele pacto do São Paulo, a torcida e Libertadores, né? Isso Então, assim, mas eu acho que o Zubeldia não tem. Hoje o São Paulo tem elenco pra estar jogando duas, três competições, então vai vir com força máxima, vai ter esse intervalo agora dos jogos, então vai estar focado no Brasileirão. E pra mim é jogo aberto, jogo totalmente aberto. Olha lá, os números na tela. Número lá, Fluminense, dos últimos 5, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então você vê que o Flu, ele tá oscilando também. É aquilo que a gente falou, né? O time que ele tá brigando pra fugir do rebaixamento é muito difícil. Eu vi um comentário uma vez que diz que é mais fácil você jogar pra brigar pelo título do que sair da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, porque a pressão é muito grande. Já o São Paulo, que a gente falou, né? O Campeonato Brasileiro não tá sendo o foco do ano, mas tá ali, brigando pra estar sempre próximo da Libertadores. O São Paulo com 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Gols a favor, 5-5, uma média de 1 gol por jogo. Isso é importante a gente olhar essa média de gol por jogo, porque você imagina que pelo menos um meio gol nesse jogo para um time dá para existir. Até ambas marcam nesse caso, ou mais de 1,5 também. Jogos aí sem sofrer gols, são 2 zagas que estão passando confiança. Você falou muito bem, depois que veio o Thiago Silva, passou a confiança no Fluminense, então por isso que dos últimos 5, 3 ficou sem tomar gol. E o São Paulo também, defensivamente, o Zubeldia deu uma acertada lá, né? É um time que toma tantos gols assim, então dos últimos 5, 3 jogos sem sofrer gols. Pra você, o que você analisa de resultado desse jogo? Cara, pra mim é o ambas marcam esse jogo. Ambas? Eu gosto do ambas marcam, tá? São 2 times que têm uma zaga consistente e tem um ataque poderoso. Então, pra mim é... Não nada, porque não tem o que esse jogo ficar... Exato. Empate adianta alguma coisa? Pra nenhum dos dois times. É melhor os Pra nenhum dos dois três, times, né? Eu vejo um jogo aí de... Então você vai o quê? De over 1,5 ou ambas marcam, mas eu gosto bastante do ambas marcam nesse jogo aí. Marcam, tá, mas irmão, não quero saber de mercado agora, eu quero saber de resultado pra depois eu saber se você acertou. Tem um rapaz que ele não me deixou falar mal. Não deixou? Tá, não deixou. Então eu vou fazer o seguinte. Vai pipocar pro rapaz, vamos ver. Vitória do São Paulo. Vitória do São Paulo? É isso. Não. É isso. Eu sou flusão, embora todo mundo sabe que eu torço também 50% do São Paulo, é um time que é muito querido por mim, eu torci muito pro São Paulo. Mas vitória do Flu. Vou na vitória do Fluminense nessa aqui. Beleza. Flu vence aí 2-1. E depois a gente vê quem acertou nessa. Depois a gente vê. Próximo jogo aí eu vou falar que o coração treme. Atlético Paranaense e Palmeiras. Jogo duro pro Palmeiras também, que a gente sabe que o Palmeiras saiu de todas as Copas, então o foco agora do Palmeiras é Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense ainda briga, né, pra chegar na Copa e dá pra disputar. Vamos falar que quando a gente falou de Sul-Americana, a vida do Atlético para Campeonato Brasileiro é mais difícil esse ano. E o Palmeiras, ele sabe que... Olha como é que o Flamengo e o Palmeiras, eles normalizaram o Campeonato Brasileiro a ponto de falar que vai ser um título de consolo do Palmeiras no ano. Dá pra falar que se o Palmeiras ganhar o Brasileiro, vai falar, ganhou o Brasileiro. Mas, pô, o Brasileiro é grande. Baita competição. Não existe esse de... Mas a Libertadores saindo, abalou o palmeirense, né? Abalou, mas o Abel não vai querer encerrar o ano sem ganhar um título. Então, a esperança de título é o Brasileirão. E aqui, cara, o Palmeiras vai vir com tudo, força máxima. Não tem nem motivos pra poupar, não tem nem o que fazer. É jogar em cima do Atlético e buscar essa vitória. Por mais que na Liga Arena é difícil jogar lá. Mais difícil, muito complicado. Mas o Palmeiras tem tudo pra conseguir um bom resultado. Retrospecto de Atlético Paranaense e Palmeiras, né? Nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Palmeiras, a gente falou, né? Perdeu nas Copas, teve a pressão, mas quando voltou para o Brasileiro mostrando foco, ganhou de 5-0 no Brinco de Ouro, né? O jogo 5-0 contra o Cuiabá, fez um bom jogo, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Gols a favor, esse número de gols a favor, ele
dá pra falar que ele é um pouco mentiroso, porque tem 5 gols em um jogo só. Então ele sobe a régua quando a gente olha de 11 gols nos últimos 5 jogos. Mas o Palmeiras até o 5-0 tava sofrendo pra fazer gol também, né? Então dos últimos 5, 11 gols do Palmeiras, o Atlético Paranaense dos últimos 5, 8 gols. Escanteio também é um mercado legal pra gente olhar nesse jogo, porque tanto o Atlético quanto o Palmeiras, quando joga nas arenas, quando joga em casa, tem muito escanteio, então vale a pena dar uma analisada também nos escanteios. Jogos sem sofrer gols, apenas um dos últimos 4 do Atlético e Palmeiras, 2 dos últimos 5 jogos. Tem favorito? Tem. Pra mim tem favorito. Por foco. Favorito por foco. O Palmeiras é favorito desse jogo. O Atlético tem outras competições a disputar e o Palmeiras só tem o Brasileirão. Então, pra mim, o favorito é o Palmeiras. Dá pra apostar. Nesse aqui eu iria em gols, mais de 1,5, e cantos. Acho que dá pra ir. Sim. Mas vou na vitória do Verdão também. Isso aí o coração chama, né? Não, é análise sem clubismo. Sem clubismo. Eu vou ficar do seu lado aí. Pra mim, vitória do Verdão aí é boa. Mais um clássico aí, hein? Juventude Internacional. Clássico de muitos confrontos no ano já, né? Já teve 18. Tá parecendo o NBA, 7 jogos lá. O que você acha de Juventude e Inter? Juventude que tá muito bem nas competições. Melhor ano de Juventude que eu lembro. Melhor ano de Juventude. Começo do campeonato a gente podia cravar que o Juventude era um dos 4 rebaixados. Eu falei. Eu falei e errei. Eu cheguei a falar isso. Hoje eu peço perdão à torcida do Juventude, porque pra mim o Juventude briga por Sul-Americana, há quem diz Libertadores. Peraí. Calma. Sul-Americana, vamos Sul-Americana primeiro. Vamos Sul-Americana, Sul-Americana. Mas Juventude vem muito bem, cara. Juventude que não sabe o que é passar em branco dentro de casa. Gol faz. Faz. Pode perder, mas gol faz. Exatamente. E ó, retrospecto na tela então, os últimos 5 jogos do Juventude, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E no Inter, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, tá? Gols a favor, 9 pro lado do Juventude. Aí pega muito o que a gente tava falando agora. Juventude é muito, cara, é impressionante. Faz e toma, né? Faz e toma. Gols sofridos, 9 também. E o Inter, cara, na moral, torcedor do Inter. Não, pouco. É brincadeira o que esse Valência tá fazendo, meu amigo? Um ataque que tem Valência. Borré. 3 gols nos últimos 5 jogos. Não existe. Isso aí não existe. Pouco. Pelo amor de Deus. Ó, o Inter tem 60 finalizações e 3 gols. Nossa, é pior do que aquela média que a gente falou acho que foi do Atlético Goianiense que a gente comentou agora, muito baixo mesmo. Não dá. Jogos sem sofrer gols, o Juventude a gente falou que é um time que faz e toma, então tá 0 nos últimos 5. E o Inter, 2, inclusive teve... Agora a gente precisa elogiar o Inter num ponto. Aquele 0-0 contra o Cruzeiro, com 1 a menos, sofrendo aquela pressão, pegando o pênalti, foi um baita resultado na última rodada. Então é um time que vai fechadinho pra não perder, né? Tem que elogiar o Inter e elogiar o Caio Jorge também, né? O Caio Jorge, eu vou falar um negócio, bater pênalti. Ô, Caio Jorge, olha aqui pra mim, perder pênalti, batendo rasteiro no meio de campo, meu irmão. Não dá, né? Favorito, quem vence? Juventude. Seco? Sem titubear. No Alfredo Jaconi? Rapaz. Juventude vou ganha. Empate. Esse eu vou no empate. Famoso em cima do muro, né? E pra encerrar a rodada, Vitória caiu no Barradão. Chama quem? Chama o SAMU? Chama o SAMU? É isso, Vitória e Vasco. Duríssimo também. Jogo também bem pegado, bem disputado. Vitória que na Bahia é muito bom, é muito difícil jogar lá, cara. Eu vejo o Vitória, cara, no Barradão é complicado. Tem aquela história, né? Caiu no Barradão, o Leão te pega. É isso. Não tem jeito. É isso. Já o Vasco, que quando joga fora de casa, oscila bons e maus resultados, trouxe o Coutinho. Coutinho, irmão, é lesão, é Covid, é mais o quê? A barreira irmão? nem tá virando baile mais, né? Isso, não tá virando baile. Tem que voltar, papai. Chegou aqui, vamos jogar. O Paê tá jogando mais, tá? Tá. Mais tempo, eu falo, né? Mais tempo. Vitória e Vasco. Vamos ver o retrospecto aí dos jogos nos últimos 5 de Vitória e Vasco. Lembrando, a gente falou, o jogo no Barradão, mando do Vitória, que aí muda um pouquinho a análise. Porque o Vitória, tudo bem que ele não tá em um momento legal, mas quando joga em casa é difícil, né? O Vitória que, se eu não me engano, pode ter o desfalque do Mateuzinho. Nossa, o Mateuzinho tá jogando saiu machucado no jogo do Morumbi contra o São Paulo. Não, cara, pode ser um desfalque. Se for um desfalque, é um baita desfalque. Pra mim é o melhor jogador imparável do ataque do... Exatamente, olha lá. Vitória que vem de 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Vascão que não sabe o que é perder. Outra embala da colina. Mas o Vasco tem que respeitar agora, né? Tem que... O Vascão é fogo. 9 gols a favor do Vasco e 6 gols a favor do Vitória. Ambos com... Olha lá, 46 finalizações pro Vasco para 9 gols. É um time que finaliza muito no gol, mas acha os seus gols, né? Chega, faz, Já né? o Vitória, 65 finalizações para 6 gols. Mais de 10 finalizações para fazer um gol. O Alejandro? E esse escanteio cedido aí do Vitória? 32. Então, mercado legal de cantos também aí pra gente olhar. O Vasco, que é um time que produz bastante cantos, jogando contra um time que cede bastante cantos. Sim, exato. Então, muito bom ver. Mercado bacana. Correria, e jogos né? sem sofrer gol, 2 para cada lado. 2 para cada lado. Esse, pra mim, é o jogo mais difícil de analisar, sabia? Mais Eu difícil. ia te perguntar agora se você tem um palpite, mas então já vi que vai ficar em cima do muro. Rapaz, eu vou...
chance dupla no Vasco, tá? Mas se eu precisar escolher um resultado aqui, eu vou na vitória do Vasco, porque o Vasco é gigante, né? Eu vou ficar bacana também. Empate. Aí, ó, Pipo sabia. Eu Empate. sabia que no jogo mais difícil, que eu esperava que ele ia falar assim, não. Esse jogo não cheira, esse jogo fede a empate. Isso é verdade. Não tem como. Isso é verdade. É impressionante, é empate. É empate. Mas eu vou ser diferente pra eu acertar sozinho essa. Então tá bom. Jogos bons, a gente vai ver uma rodada movimentada. Rodada que a gente acredita que vai ser de gols. Lembrando, todo mundo, ninguém vai poupar nada. Vamos pro tudo ou nada, porque não tem jogo quarta-feira. E a gente vai analisar, vamos olhar, vamos assistir com muita emoção. Então, ó, espero que vocês tenham gostado e comenta se a gente falou alguma loucura, alguma coisa fora do padrão que vocês imaginavam. E ó, lembrando, o que bater com as suas ideias, vambora, que vai dar certo. Tô na confiança. Vamos fazer uma brincadeira, aproveitar que tá esse telão aqui agora? Vamos. Vamos deixar o nosso palpite de todos os jogos de domingo? Vitória de um, empate ou vitória do outro? Só vitória e empate. Pronto, aquele bate-pronto rápido. Aí não vai bater com o que eu falei aquela hora, vai dar uma azedada, né? Essa aí foi uma roubada. Pegadinha, né? Essa pegadinha é boa. Vai lembrar o que eu falei. Não, vamos embora. Então vai, primeiro, Grêmio e Atlético. Aí eu sou Grêmio. Grêmio? Eu sou Grêmio também. Aí eu já não sei se eu falei empate, mas sou Grêmio. Não, vitória do Grêmio. Certo. Cruzeiro. Aí é o cabuloso. Cruzeiro vence. Não tem jeito. Cabuloso vence. Corinthians e Flamengo, Maitã. Esse eu vou no empate. Empate. Eu falei, eu cravo. 1-0 Corinthians. Que isso. Corinthians vence. Que isso. Bragantino e Bahia. Eu sou Bahia. É? Vitória do meu Bahia. Esse aí eu sou empate. Tá. Esse eu vou de empate. Vamos ver. Flu e São Paulo. Eu fui no 2x1. Eu vou não só vitória do Fluminense, como 2x1 pro Fluminense nessa. Então aí vai dar discussão. Eu tô fechado com o rapaz que não deixou eu falar mal. Mesmo? Então tá bom. Vitória do São Paulo, não tem jeito. Aí, Atlético e Palmeiras, pelo foco que você falou, o Palmeiras tá focado no Brasileiro, eu vou na vitória do Palmeiras, mas apertado esse jogo aí, tem uma cara de 1x0 pro Palmeiras, não vai ser jogo fácil, não. Esse eu vou um pouco contra você, vitória do Palmeiras. Boa. Vitória do Palmeiras. Então tamo igual. Juventude e Inter. Se eu fui no empate, né? Esse jogo é duro. Jogo duro, Pra Juventude. mim também é jogo duro, vitória do Juventude. Tá ótimo. Cravado. E o último, aqui ó, meu Vascão, né? O Vascão. Vou na vitória do Vasco, vai ganhar 2x1 também. Pra mim, um empatezinho nesse jogo e eu vou dar os parabéns aqui à torcida do Vasco. Porque o torcedor do Vasco... Certamente. É brincadeira o que ele sofre. O torcedor do Vasco tem que estar com o coração em dia, nada de problema cardíaco, é loucura. Não, é isso. Barreira vai virar baile no Barradão. No Barradão. Será? Não, pra mim empate 0x0 esse jogo. É isso. Muito bom. Ó, gente, vamos ver se a gente vai acertar a maioria dos palpites. E se você gostou, comenta aí. E ó, deixa o like, manda pra todo mundo, compartilha com a galera e vamos pra resenha que nós vamos fazer todas as rodadas aqui e eu aguardo você. Vambora, valeu! É isso aí, vambora. Obrigado por todo mundo que tá aqui, ó. Muito mais rodada. Comenta aí, hashtag muito mais rodada, deixa seu palpite que a gente vai ler todos eles, fechou? Nós. Maitãozão, obrigado, tamo junto. Até a próxima, hein? Vem com a gente, vambora.